Podcast. Estamos começando mais um podcast pelo TOTS Developer. Estou aqui com 3 amigos fantásticos e hoje nós não iremos falar sobre programação. Não, olha, gente, para nós aqui, né? Não sei que hora que você está assistindo, mas para nós já acabou o expediente. Ninguém quer falar de código, ninguém quer saber de código aqui, pelo amor de Deus. Hoje nós vamos falar de algo muito além do código-fonte. E eu estou aqui com os meus amigos, queria apresentar eles aqui. O doutor Alex, Customer Success Specialist. Conta para nós, Alex, um pouco sobre você. Boa, Wesley. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente da hora que você estiver ouvindo. Bom, eu atuo hoje, né, como design lead aqui na TOTS, na parte de gestão, focado em varejo supermercadista. Então, tudo que é tecnologia que envolva esse setor, a gente atua, né? Desde software para gestão, né, ERP, até outras soluções também. E aí, fora da TOTUS, eu também tenho um livro publicado sobre design e neurociência pela Casa do Código, a gente publicou em 2022, e também atuo como professor em algumas instituições, pela PUC do Rio Grande do Sul, pela PUC do Paraná e também pela PM3. Então, basicamente, essa é a minha atuação hoje. Maravilha, Alex. E agora nós vamos com o Rafael Bittencourt, Product Specialist. E aí, Rafael, conta para nós um pouco sobre você. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês aqui hoje. Eu trabalho com gestão de produtos no time do Fluig. Eu tenho 20 anos de experiência na área de TI. Eu também sou coautor de 3 livros na área de Lean, na área de para TI, na área de RPA e automação e transição de carreira para Product Owner e Product Manager. E nas horas vagas, como professor universitário. E conosco aqui também está a Ana Paula Vaz. Ana Paula, que estreou no nosso Supply Connect esse ano, subiu no palco, tomou aquele frio na barriga. E aí, Ana, se apresenta aí para nós um pouco. Tremeu até as pernas para subir no palco, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, falando um pouquinho sobre mim, né, eu atuo na área de tecnologia há mais de 20 anos. Eu sou pós-graduada em engenharia de software. Eu trabalho hoje dentro da TOTS, né, como especialista de front-end, com aplicações SaaS, web e mobile. Eu tenho 2 livros publicados, um que ficou na gaveta, outro que foi mais divulgado, né? Eu estou animada aí para a gente conversar hoje um pouquinho, além do código, com esse time de feras aí. Maravilha, maravilha. E eu, né, não me apresentei, eu sou o Wesley, trabalho como especialista em front-end também na TOTS. Todo mundo escreveu o livro, eu ainda não escrevi, mas esse ano eu terminei meu mestrado, graças ao bom Deus. Que luta que é você trabalhar e estudar, não é difícil, né? Não vou falar que não dá, porque dá, né? Eu dei conta. Publiquei alguns artigos, não publiquei livros, né? Mas artigos eu consegui publicar, tive que publicar. E é isso, né? Estou aqui e hoje nós vamos falar um pouco, né, além do código-fonte. E eu queria começar com uma provocação. Não precisa se estender muito nas respostas, pessoal, mas falem aí, se você tivesse seguido uma carreira fora da tecnologia, simplesmente por prazer, né? Não quero saber de dinheiro, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto demais. Eu, particularmente, eu gosto de música, né? Dá para ver aqui. E eu acho que eu teria seguido na carreira musical. Mas, e aí, Alex? Fala você, o que você teria feito se não estivesse na tecnologia? Boa. Bom, eu entrei na área da tecnologia porque o que eu fazia antes, eu vi que no Brasil, pelo menos, ia ser complicado. Eu tive uma carreira, digamos assim, jogando xadrez. Então, joguei durante um bom tempo, dos meus 11 anos até praticamente 19 anos, 18, 19 anos. Participei de muitos torneios nacionais e internacionais. Em 2004, eu tive a oportunidade de ser campeão paulista, sub-14, e joguei brasileiro e tudo mais, e tinha até patrocínio. Só que na época, o alcance do xadrez não era tão grande assim, e aí, por conta disso, eu vi que não ia ter tanto futuro, principalmente essa questão financeira, né? Então, é algo que eu gosto ainda de fazer, jogo ainda até hoje,
mas diferente lá do Gambito da Rainha, lá que a gente vê na Netflix, no Brasil, infelizmente, não tinha tantos recursos. Hoje eu acredito que tenha mais, né? Até os times de esporte abraçam bastante ali o pessoal do xadrez, até por conta dos jogos online, mas naquela época não tinha tanto, aí foi por isso que eu fui para a área da tecnologia. Legal, Alex. E aí, Ana, conta para nós aí, onde você iria se não estivesse na tecnologia hoje? Olha, eu sempre fui da carreira técnica. Eu fiz vestibular para odontologia, né? Nada a ver, né? Acho que os clientes, os meus futuros clientes que nunca existiram, agradecem não ter feito. Mas eu sempre fui da carreira técnica. Sempre trabalhei antes de fazer a faculdade de desenvolvimento de sistemas, eu trabalhei com assistência técnica de hardware. Então eu era aquela criança meio maluca, assim, que consertava coisas, abria a TV, consertava a TV, consertei rádio. Uma vez até teve uma situação engraçada que eu estava na casa da minha mãe, da minha avó, e eu desenterrei, brincando assim no terreno, desenterrei o rádio. Eu fui lá, desenterrei, comecei a engatar fiozinho e coisa, mas eu era uma criança, não sei lá como é que certo eu pensei, azul com azul, vermelho com vermelho, deve ter sido uma lógica assim, né? E eu desde criança já pensando em lógica, né? E aí no final, minha mãe foi lá, botou a pilha, funcionou. Nossa, então eu era a gênia da família, né? Então, aí depois quando a minha irmã começou a trabalhar numa empresa de informática, lá no setor administrativo, ela ia lá e falava, ó, minha irmã conserta isso, minha irmã conserta aquilo. Daí com 14 anos eu consegui um emprego lá, nesse lugar. Mas sempre fui dessa área, assim. Dei uma bambeada ali para fazer essa vestibular de odontologia, mas não... Também já joguei futsal, joguei vôlei também como é que se fala? Fundação, né? Mas quando era mais jovem, assim. Mas nunca pensei em seguir carreira, assim, de nada, de atleta, nada disso, não. Legal, Ana. E você, Rafael? Conta para nós aí a sua história. Olha, eu, né, logicamente, quando eu comecei foi em 2004, então a gente passa por algumas coisas na cabeça, o que que eu vou fazer, né? Então, naquele momento ali, é, eu acabei chegando de fato, né, no que eu queria fazer, mas minha mãe, por ser orientadora de escola, me apresentou algumas provas vocacionadas e tal, e só que eu tinha um leque ali, o que que eu faço, né? Eu pensei, a primeira coisa, TI, mas estava junto com direito. Cara, direito, será que eu faço? Pensando no impacto da vida das pessoas, na sociedade, é, na guarda dos direitos básicos, né, do ser humano, não importa qual ramo de aplicação do direito, sabe? E é um assunto que eu me identifico também. Então, eu fiquei nessa via crucis, né? Qual que eu vou fazer agora? Então, foi bem acertada a minha escolha, mas eu também seria feliz se eu tivesse escolhido a outra área, sabe? Porque quando você faz com coração, com entrega, o resultado, em algum momento ele chega, né? Isso é um negócio engraçado, né? Vocês entraram no assunto de vestibular. Eu lembro que eu entrei na tecnologia, tipo, por acidente. Eu falo que foi por acidente. Porque acabei meu colegial, né? Era colegial na época, hoje nem é colegial mais, é ensino médio. E falei, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu pensei, falei, nossa, publicidade é legal. Esse negócio de marketing, eu acho que é da hora. Cara, nunca mexi com nada a ver, né? Mas, pô, deve ser legal, né? Vou procurar algum vestibular a respeito disso aí. E na época, tipo assim, eu não queria. A única coisa que eu tinha certeza é que eu não ia encerrar o ano e começar sem estudar. Queria começar o outro ano já estudando. Então, eu tinha que fazer vestibular ali no final do ano para começar o ano letivo, né? Eu falei, não quero atrasar. Senão vai, né, pensando lá na frente. E não tinha nenhum vestibular nas faculdades que eu tinha intenção de prestar. Minha família é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, assim, eu tinha alguns familiares em São Paulo. Aí eu procurei nessas regiões, né? E na época, aí o que que eu achei? Administração. A administração, naquela época, né? Não vou falar aqui para revelar a idade, né? Não tem nada a ver aqui com a conversa idade, né? Vamos voltar para o foco. A administração era terceiro curso mais concorrido na Federal do Mato Grosso do Sul. Sempre foi, né? Medicina, segundo direito e terceiro administração. E eu falava, vou prestar, né? E na época eu prestei, eu lembro, cara, eu lembro até hoje, sabe aquele negócio, tipo, não é para você fazer. Eu lembro que eu não passei por 6 décimos do último que passou, porque a concorrência era muito alta. Então, assim, 6 décimos me tirou da lista de espera, me jogou lá para longe. E eu vim prestar. Tinha um tio meu que morava aqui no interior de São Paulo,
E tinha uma faculdade particular. Naquela época, bem diferente de hoje, né? Hoje tem faculdade pública espalhada, né? A rodo. Na época não tinha assim, né? Tinha uma particular, mas ele falou: ó, tem subsídio do município e tal. Se entrar aqui, eu consigo te colocar. E eu prestei. Na época era muito concorrido, né? E cheguei a prestar para sistema de informação. E eu lembro que eu passei em quinto lugar. Deixei um monte para trás. Falei, cara, vou fazer, né? Eu gostava de computação, assim. Eu comprei aquele livro, não sei se vocês vão conhecer, Aprenda Java Em 21 em... dias. É, esse mesmo. Cara, esse livro fantástico. Não passei do primeiro capítulo. Eu tive. Mas, assim, pô, vou fazer esse negócio, né? E acabei que engatei, fiz sistema de informação. Hoje eu agradeço, é uma área muito boa, né? A gente gosta, eu gosto, né? E tal, mas foi por acidente. Ainda bem, né? Graças a Deus que aconteceu esse acidente, né? Mas, enfim, né? O nosso foco não é código, não é sobre a tecnologia. E a grande pergunta que eu faço é, cara, a vida além do código, né? Igual assim, terminou o dia, acabou meu horário ali, igual hoje acabou, né? Vamos gravar um podcast, mas a gente não faz com frequência. E aí? Você consegue se desligar do código? Realmente? Você consegue dar aquela assim, vou sair fora do código, vou fazer outra coisa? E aí, como é que vocês se comportam com isso? Qual que é o ritual de vocês? Hoje não vou codificar. Terminei meu expediente, não quero saber do que vai acontecer. Deixa o mundo explodir. E aí, me contem aí, o que vocês fazem quando sai desse rumo do código e falam, ó, não vou mexer com código hoje. Vou começar com o Rafael agora. Fala aí para nós, Rafael. Opa, beleza. Assim, essa questão de expediente, se desligar totalmente ou não, eu acredito que depende muito do momento que o profissional ele esteja vivendo. Por exemplo, eu algumas semanas atrás, eu estava prestes para liberar uma grande release do TOTS Fluig. Então, essa reta final aí exigiu bastante energia das equipes, trabalhando ali intensamente para conseguir dar vazão e entregar esse produto tão esperado, aguardado para os clientes. Fora isso, né, a gente tenta equilibrar, né, a vida pessoal, a profissional. E eu tenho um rito que eu costumo fazer aqui para findar, né, para ter esse fim do dia de trabalho. Como é que eu faço? Chega ali, próximo ao final da minha jornada de trabalho, eu já vou revisando, né? Eu sempre vou fazendo anotações durante o dia. Então eu vou revisando essas anotações, vou vendo a prioridade delas, para quando é esperado, se tem alguma coisa acordada ou não e tal. Tento ver também qual reunião, porque remoto, eu trabalho 100% remoto, então reunião é algo comum, uma atrás da outra, então tento ver o que é prioridade, o que é esperado, se tem pauta, não tem, tento olhar e me organizo dessa forma. Então isso dá uma sensação de tudo que está organizado e conforme as prioridades, porque daí eu faço um fechamento do dia como se fosse uma revisão e já olhando rapidamente para o dia seguinte. Então me dá uma sensação assim, tá sob meu controle, digamos assim, né? Não tem nada assim, o que eu fiz ontem mesmo? Será que é preciso? Reunião tem hoje, mas o que é? Já pega de surpresa? Não. Então, esse é um jeito que eu trabalho. E aí, Ana, me fala aí como que você se desliga e fala assim, ó, não vou mais mexer nesse negócio aqui. Acabou, terminei meu dia, encerrei, agora deixa o resto para amanhã. E aí, conta para nós aí. Vou começar já desde manhã, né? Que a gente já tem que começar desconectado de manhã, né? Não, é que assim, eu acho muito importante, né, que nosso dia a dia, né, de correria, pressão, de entrega, né, a gente ter esse tempo para realmente desconectar do código, né? Eu moro num lugar muito tranquilo, já faz quase 4 anos, né? Eu sempre falo que eu troquei a vida de apartamento pela vida no sítio. Sou uma pessoa da área tech com o pé no agro agora. Então, isso só por si só já me desconecta 100% do código, né? Eu estar perto da natureza, já me renova as energias para começar o dia, na verdade, né? Meu dia começa cedo aqui já, eu tenho que, né, tratar meus animais, aqui eu tenho galinha, boi, cavalo, pato, de tudo um pouco, né? Então isso me relaxa para iniciar meu dia. No fim do dia eu sempre vou para academia, que também é um momento que me desconecta 100% do código. Acho que poucas coisas me desconectam tanto do código e de qualquer outra coisa quanto academia. Eu faço academia também pela saúde, né? Mas eu acho que é uma coisa que chato é começar a academia, é chato. É até chato ir na academia, mas quando tu tá lá, não sei, minha cabeça esvazia lá, sabe? Então, eu acho muito bom. No final do dia, eu sempre vou dar uma voltinha na praia, eu moro a 1 quilômetro da praia aqui, com a minha família, com a minha cadelinha, né? Isso é muito importante, independente da atividade que a gente faça, né? Ter esse tempo de não pensar no código, que para nós, desenvolvedores, já é muito difícil, né? É essencial para a gente manter um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, então eu
eu começo fazendo, eu tenho essa rotina, sabe? Até pra gente não fazer virar realidade aquele meme lá, como é que é o programar é minha paixão. João, 25 anos, daí aparece aquele senhor de 80 anos, assim, né? Mas brincadeiras à parte, né? Acho que a gente tem que ter esse momento para desconectar, né? E deixar, que a gente acaba deixando isso de lado, né? A gente acaba deixando esse momento de desconectar meio de lado, às vezes, né? Como até o Rafael está comentando, né? Que tem momentos que você não consegue, né? Fazer isso, né? Dependendo do momento que você está de trabalho. E também, mas só que isso é importante porque se quem nunca viveu aquele momento que não dava certo uma tarefa, ou não andava, aquele código que não desenrola, que não dá certo, e daí você saiu para tomar um café ou para conversar com alguém, e de repente, quando tu voltou, olhou aquilo, resolveu em segundos. Então é sobre isso que eu estou falando, sabe? É sobre o momento de desconectar para se conectar novamente, sim, com a mente mais relaxada, sabe? Legal. E eu acho que sim, a fala da Ana se encaixou muito com o que o Rafael falou do seguinte. Né? O Rafael falou muito assim, vou preciso encerrar o meu dia de verdade. Para encerrar o meu dia, eu tenho que deixar tudo, a minha mesa arrumada. Né? E aí encerro o meu dia, acabou, desliga a minha mente. Né? A Ana colocou assim a questão de, poxa, eu vou na academia, lá minha cabeça vai para outro mundo. Eu acho que essa é a grande questão. Eu até estava assistindo um vídeo hoje de um assunto, eu nem lembro exatamente o que era o assunto, normal. Mas falava muito em relação a que a gente precisa desconectar do momento e viver o agora. Porque o amanhã você não sabe, e o ontem já passou, você não vai resolver mais. O que você fez no dia de trabalho, já foi. Né? Se deu certo, se deu problema, cara, tá lá. Você vai resolver quando? No outro dia, quando for seu horário de novo. Mas nesse momento você tem que realmente sair de lá e ter esse momento. Pensar que amanhã vai resolver amanhã. Esse é um outro problema. Mas fala aí para nós, Alex. O que você faz aí? Poxa, eu fiquei com super invejinha branca da Ana. Ela mora no sítio e depois tem uma praia do lado. Caramba, o melhor dos mundos, meu. Eu nem comentei para não. Nossa, Realmente. super legal, poxa vida. Eu moro aqui em Ribeirão Preto, aqui tem bastante calor, tá? E cervejarias, que também é legal. Mas, respondendo essa pergunta, Wesley, cara, eu sempre procuro também, eu tenho muito esse pensamento da Ana, procuro formas de eu me desligar, e aí eu encontro essas formas em alguns hobbies, e esses hobbies, eles vão variando de momentos em momentos. Eu já fui muito cara de estudar música, né? O Wesley tem uma super bateria, quem vê no vídeo ali vai dar uma olhada. Então, já fui fazer aula de bateria, de violão. Hoje eu estou muito também olhando para o meu corpo, né? Principalmente para a questão da saúde, então eu estou indo muito na academia, estou praticando bastante corrida de rua, uma coisa que eu fui fazer minha primeira prova esse ano, eu fui até fazer essa prova, não foi por conta da corrida, eu fui lá para fazer essa prova lá em Interlagos, no Senna Racing, eu fui por conta de Interlagos, gostei muito de fazer a corrida também, comecei a procurar mais etapas e estou praticando bastante, é algo que está fazendo parte do meu dia a dia, e eu gosto muito de esportes também, né, então quem vê aqui no vídeo, tem um monte de referência aqui atrás de mim, no estante atrás de mim, e então eu gosto de basquete, curto acompanhar a Fórmula 1, NFL, então são esportes que eu gosto de acompanhar, me desliga bastante, assim, né, que é muito distante da realidade do que eu faço no dia a dia. Logicamente que também, assim como o Rafael, né, tem que sempre dar uma olhada, procurar, ver como é que estão as agendas, a gente, né, acaba dando aula também, então tem que montar slide, que é a parte mais morosa de dar aula, né, então montar todo aquele material, ou estiver participando de um projeto como um livro, por exemplo, também, a gente tem que ficar ali montando esse material, mas eu tenho que me desligar, eu acho que é importante, porque senão a gente fica muito preso, e aí, por conta de ficar muito preso, a gente às vezes não consegue sair fora da caixa. Então, quando a gente consegue desligar e voltar, parece que tudo se ilumina, né? A gente consegue ver algo que a gente não estava na nossa frente, a gente não conseguia ver, mas dando esse descanso ali para nossa mente, na hora que a gente retorna, eu vejo que as coisas funcionam muito bem. Isso aí é legal. É interessante, né? Eu não sei vocês, mas muitas vezes nós não queremos nos desligar, né? Eu tenho dois filhos, e dois filhos bem assim, uma faixa bem distante, um de 12 anos, entrando na adolescência, então eu vou pular os detalhes técnicos, né? E uma de 2 anos.
E assim, meu filho às vezes me cobra, a gente gosta de jogar muito, joga jogo de tabuleiro, Magic, né, carta. E tá falando do xadrez, eu desafiei ele semana passada, eu perdi. Eu falei, ó, a gente vai jogar, ele quebrou o braço recentemente, sofreu um acidente jogando bola e quebrou o braço. Eu falei, ó, a gente vai jogar Magic, depois que jogar xadrez você ganhar de mim. E é isso. Se virar, mas não, eu falei, não é desse desafio, né? Joguei a primeira partida com ele, ganhei, né? Arrebentei ali. Só que, assim, né? Diferente do nosso amigo Alex ali, cara, eu não jogo xadrez com o Alex nem a pau. Porque eu jogo assim, na diversão, né? Raríssimas vezes. Rapaz, na segunda vez, eu falei, ó, vamos jogar de verdade, hein? Não, vamos lá. E foi tal, cerquei ele uma hora ali, falei, nossa, agora na minha cabeça, né? Agora já era, né? E ele pegou e conseguiu fazer um movimento, ela falou, putz, cara. Eu sei que no final, né, resumindo a história, ele foi, até que ele trancou meu rei e falou, ó, checkmate. E aí eu perdi. Ele falou, ó, pai, agora a gente vai ter que jogar Magic depois. Eu falei, não, beleza, prometido é prometido. E, né, assim, o que isso traz? Traz que, cara, às vezes a gente acaba fazendo as coisas, como a Ana falou, cara, academia. Eu faço academia também e odeio, né? Pessoa que fala que gosta de academia, cara, eu não sei, para mim é doente, mas beleza, né? Não vamos entrar nessa discussão. Mas a gente faz, e nós temos que fazer essas atividades, buscar ou família, ou sair, para poder nos forçar a desligar, cara, porque senão a gente acaba, principalmente na nossa área, e que a gente tem a facilidade de poder trabalhar em casa, muitas vezes nós somos tentados a, não, peraí, deixa eu pegar esse negócio aqui, eu vou resolver logo esse negócio aqui, cara, e o tempo que você ia gastar para resolver agora, você ia resolver amanhã e não ia impactar em nada você terminar agora, ou terminar amanhã, quer dizer, é melhor você desligar agora e voltar amanhã e fazer, né? Esse que tem que ser o pensamento. Mas, né, falando nesse assunto aí, e alguém já se pegou assim no momento, né? Pô, tô fora ali, terminei, fechei, né? Vou dar minha voltinha na praia. Pô, Ana, sacanagem, dar uma voltinha na praia. Eu sou igual o Alex, cara, que é um calor. Eu moro no Noroeste Paulista, né? Perto de Minas, perto de Mato Grosso. Aqui faz um calor bravo também, não tem praia. Mas assim, né? A Ana foi lá na praia, o Rafael finalizou, deixou a mesinha dele arrumadinha, né? O Alex foi lá, assistiu um jogo. E aí? Alguém já se pegou naquela assim, putz, cara, para resolver aquele problema é isso. E pegou, anotou ali, ou deixou não fácil lembrar para depois, na hora que você voltar no outro dia, já pegasse aquele código ali e resolver. Eu já aconteceu muito isso aí. Né? Eu trabalho em front-end, às vezes dá uns BO, cara, né? Aquela maravilha, né? JavaScript é maravilhoso, é fantástico, né? E você tá aquele problema de assincronismo e fala, putz, como é que eu vou resolver? Já aconteceu comigo. E, nossa, mas espera aí, o RxJS tem uma técnica lá, se eu colocar isso aqui, eu acho que vai dar certo. Não, beleza, amanhã eu vou dar uma olhada e vou testar. Mas e vocês aí? Conta aí para nós, Ana. Ah, direto? Nossa, isso. Quer ver? Aqui, né, como eu tô aqui no sítio, né? Vou uma horinha do café, né? Vou lá fora, dar uma olhada, uma desligada. Quando volta, com certeza vai resolver. É igual tu falou ali. Não adianta às vezes ficar quebrando cabeça depois do horário, às vezes fica ali depois do horário e, né, deixa de ficar com a família para ficar ali naquela coisa maçante e não vai para frente, e no outro dia tu resolve certinho. Outra coisa, tu falou isso agora que eu lembrei, a gente tenta desligar do código, né? E eu também, assim, eu tô falando isso agora, mas há uns anos atrás eu não conseguia me desligar totalmente, sabe? Principalmente quando eu morava em apartamento, morava em Joinville, a cidadezinha, o pessoal mora aí, essa cidadezinha chuvosa aí, né, Rafa? Exatamente. E aí eu tenho, né, assim, mudei, assim, a qualidade de vida aqui é outra coisa, né? E só que, assim, é muito engraçado, eu moro aqui num bairro mais rural, assim, né? Eu vou na academia, me desligo tudo, mas eu voltei da academia, putz, essa academia precisa de um aplicativo. Para quem está começando a academia, porque o pessoal fica lá andando com aquela ficha na mão atrás do instrutor, podia ter um aplicativo. Já, eu descrevo tudo assim na minha cabeça, e geralmente eu começo a desenvolver. Se vai ser usado, não vai ser usado, não importa, mas eu sempre desenvolvo. Esses tempos também, fui tomar um café aqui no bairro, aqui, né, aí abri um café, né, porque não tem muita coisa assim no bairro, né, mais rural, assim. Aí abri um café, daí eu fui lá, daí a menina me atendeu, tem isso, aquele outro, tal. Pô, mas não tem um cardápio? Não tem ainda, porque como a gente ainda tá iniciando, daí eu não quero fazer um cardápio, tem que ficar mudando.
Falei, não, preciso de um aplicativo. Um aplicativo, um cardápio online e tal. Ela, mas eu tô começando agora, não vou ter dinheiro para... estamos falando de dinheiro aqui. Fui lá e desenvolvi um aplicativo para ela offline, assim, né, onde ela cadastrava os produtos, ela podia mudar o valor, podia desabilitar os itens que ela não tinha no dia. Nossa, ficou super feliz. Aí coloquei um acesso, né, para ser um administrador ou um cliente para ver o que poderia ver, né, para não ter o excluir, editar lá, tá. Então, assim, a gente desconecta, mas a gente tá sempre querendo, nessa área não tem como, né, tu não consegue 100%, assim, tu desconecta, sim, depois do trabalho, antes do trabalho ali, mas sempre tem aquele momento que tu pensa, putz, porque ali poderia ter uma tecnologia assim, sabe? Descobrimos uma vertente empreendedora aqui, hein? Que gosta de resolver problemas. Não, mas é muito legal. Não, eu desenvolvi, na época que eu comecei a estudar, que eu sou apaixonado assim, por mobile, né? Eu desenvolvi 13 aplicativos estudando, né? Eu fui estudando, vou fazer um aplicativo. Estudei, fiz outro. Fui fazendo, fiz joguinhos também. E aí, todos eles eu publiquei na Play Store. Alguns eu levei adiante, assim, que, né, eu coloquei na Play Store, a pessoa baixa, paga um valor, né? Alguns são gratuitos, alguns são pagos, né? Então a gente tem que fazer um caixa 2, né, gente? A gente, né, programador, tem que ter né, uma rendinha extra ali. É fantástico, né? É assim que a gente começa a descobrir as coisas, né? Quando alguém quiser parceria aí, ó, fazer um negócio de sucesso, aí já gruda na Ana aí que vai dar bom. É só me E aí, chamar aí que a Rafael? gente já faz uma startupzinha aí. Já era, já era. Mas e aí, É, Rafael, fala aí, o que aconteceu com você? Você foi tomar banho, foi tomar o café? olha, é mais ou menos isso mesmo, sabe? Teve vezes que eu tava tomando banho, já quase meia-noite, daqui a pouco o cara vai pensando assim, porra, pensando numa sessão. Cara, já sei, cara, peraí. Teve vezes que eu tava dirigindo, indo pra empresa. Peraí, não vai dar pra escrever, então vou gravar um áudio aqui no celular, para depois eu. Não importa o tamanho do áudio, chegou lá, depois eu transcrevo, pego, crio no projeto, né? É documento que tem que ser feito. E teve vezes que fui dormir 10 da noite. Pô, vou dormir cedo hoje. Vou dormir 10 da noite, tranquilo. E rola pra cá, e rola, e a cabeça pensando. Tu fecha o olho, a cabeça pensando, cara. E aquela cabeça pensando assim, eu tenho que resolver isso, e começa a pensar possibilidades. Quando eu quase meia-noite, já sei. Aí a mulher, não, mas agora vamos dormir, pô. Tem que dormir, amanhã tem que trabalhar. Eu falei, não, peraí. Vou levantar, não, deixa pra amanhã. Eu falei, não. Levantei, fui pro escritório, peguei um caderno, marquei o que tinha a ideia para não perder a vertente, aí fui dormir, aí consegui dormir em paz. Mas é que veio do nada, sabe? A cabeça tava buscando soluções ali. E é isso. Eu vi uma vez uma pesquisa que o que acontece, na verdade, né? O nosso consciente que descansa, né? Ele joga para o subconsciente que esse não para, né? Você está dormindo, ele continua trabalhando. E essa folga que é importante. E assim, né? Aquela história, né? Quem não trabalha com tecnologia não entende, né? Essas coisas que acontecem, né? Mas acontece. Mas e aí, conta para nós aí, Alex, o que aconteceu com você? Vixe, cara, isso já aconteceu comigo várias vezes e em situações parecidas com o do Rafael, da Ana. Então, já aconteceu de eu estar num restaurante e vinha a ideia. E a maioria das vezes eu mando um e-mail para mim mesmo. E aí e geralmente acontece no final de semana, então o e-mail abre segunda, tá lá a resposta que eu obtive no sábado, no domingo. Já aconteceu madrugada, sonhando com alguma coisa, do nada você acorda no meio da noite e aí vem aquela ideia e aí, mesma coisa, manda um e-mail para mim mesmo. Então, acho que é comum, de novo, né? Quando a gente está direto fazendo alguma coisa, chega um momento que a gente começa a ficar enviesado também, né? E aí, é por isso que a gente precisa desse descanso, né? De sair um pouco daquilo que você está focado e conseguir abrir a mente para outras coisas, porque repertório a gente tem. Todos nós aqui estudamos para fazer o que a gente faz hoje. Então, às vezes, é só um descanso mesmo que a gente precisa e a resposta vai vir em outro momento. Não é nem um eureka ou algo parecido com isso. É que realmente a gente tem repertório para isso, só que naquele momento nossa mente está tão cansada que a gente não consegue trazer aquela resposta. E assim, quando a nossa mente descansa, né, pode ver que até no meio dos nossos sonhos, no meio da noite, antes de dormir ou durante o próprio sono, as coisas acontecem, né? E aí eu acho que hoje a gente tem muita tecnologia. Antigamente eu fazia isso com um caderninho, né? Então eu sempre andava com um caderninho. Eu gosto de desenhar também.
então você ficava rabiscando as ideias ou desenhando e tal. Hoje é muito fácil, né? Hoje a gente tem o celular na mão, então gravar um próprio áudio, igual o Rafael faz, ou mandar um e-mail para a gente mesmo, para a gente abrir na segunda-feira, ajuda bastante. Então, basicamente é isso, né? É o jeito que eu me viro aí para não perder as coisas, né? As ideias que a gente vai tendo durante esse percurso. É bem isso aí, né? Mas vamos tentar sair um pouquinho, né, dessa vertente de código, e vamos falar um pouquinho sobre os nossos hobbies, né? Aquilo que a gente faz, que, cara, não é programação. Não vou falar sair do computador, que hoje é meio complicado isso, né? Mas que não é programação, né? Eu, no caso, eu gosto de música. Não sou baterista, minha bateria está ali, mas é o meu filho que faz aula de bateria. Eu toco meu instrumento, né? Que eu fiz aula é teclado, toco violão, toco contrabaixo. Tenho aqui o meu sonho de consumo, que é um violino. Não aprendi a tocar ainda, tá difícil achar o tempo para aprender a tocar esse negócio, hein? Mas uma hora sai. E até uma história interessante, né? Pô, como que veio esse negócio, né, de música? Na minha família não tem músico nenhum. Eu sou o único, assim, que tá indo e estou tentando levar o meu filho, né? Eu lembro até hoje que eu devia ter uns 14 anos. Eu estava na igreja, né? Eu lembro que eu frequentava uma igreja bem pequena e eu lembro que só tinha um cara lá tocando violão e duas pessoas lá cantando. Eu olhei aquilo lá e falei, cara. E na minha escola tinha aula de música. Tinha aula de música já incluída, não ia gastar, né? E tinha uma professora, né? Ela dava aula de piano, teclado, flauta doce. Eu olhei aquilo lá e falei, cara, ó, eu acho que precisa de alguém para tocar aí nesse negócio, hein? Eu acho que eu vou fazer aula. E foi aí que eu fiz aula de teclado, fiz 2 anos de aula de teclado, aprendi a tocar teclado. Toco até hoje, né? Toco em igreja, né? Tem um grupo lá. E até hoje eu trouxe essa paixão, né? Eu gosto bastante de tocar. É o que me faz um pouco desligar e sair um pouco, né? Gosto também de jogos, como eu falei, né? Tem meu filho que gosta de jogar. E esporte, né? Diferente da Ana aí, que jogou vôlei, né? Eu acho que o Alex também comentou alguma cara. Nunca, nunca. Na escola era uma tragédia, assim. A educação física era só para bagunçar, né? Porque eu lembro uma época que na escola, assim, a febre era vôlei, que eu morava numa cidade pequena, Cáceres, Mato Grosso. Até se meus amigos estiverem assistindo aí, ó, abração aí pro pessoal de Cáceres. E lá a febre era vôlei e basquete, porque tinha os campeonatos na cidade. E, cara, eu sou um cara baixinho, né? A Ana me conheceu pessoalmente, não dá, né? E eu falei, Só vou engana, jogar. só engana. Não dá. Aí vou jogar basquete. Mano, não deu, né? Não rolou. Vôlei nunca tentei, não deu certo. Até como eu tentei começar, mas cara, uma coisa que eu nunca tive é a tal da coordenação motora corporal, né? Para tocar, assim, nossa, beleza, os dedos tá certo, né? Porque tem a ver um pouco, né? Mas agora, esporte, cara, nunca foi a minha praia. Mas conta aí para nós, Ana. Fala um pouco do seu hobby aí, você que é escritora. Eu nem comentei, né? Eu dou aula também como Alex, mas como dou aula em tecnologia, vou pular essa parte, depois a gente fala a respeito. Fala aí para nós, Ana, o que você faz aí fora da tecnologia, abandonando a tecnologia? Olha, eu também já fiz bastante aula de música, de várias, violão, teclado, várias coisas assim, mas não segui muito assim, sabe? Não foi muito. Hoje em dia eu não faço, até quero voltar a fazer. Eu sempre me dediquei muito assim a análise, programação, né? E nos últimos anos eu voltei um pouco mais meu olhar para a questão de pessoas. Eu estudei temas de liderança, participei de programas de sucessores ali na área de gestão, né? E aí eu resolvi unir esse novo conhecimento com o conhecimento técnico que eu tenho já de anos, né? E aí eu fui juntando eu tenho muita anotação, escrevo muita coisa que não publico, eu tenho muita anotação, muito papel de pão, né? Rabiscado ali. Então eu peguei tudo isso e vi que eu poderia, talvez aqueles rabiscos poderiam virar capítulos, né? E também vi que realmente poderia virar um livro. Então eu escrevi, né? Eu acabei começando a escrever um livro que virou meu novo hobby por um tempo, né? Porque escrever um livro exige muita dedicação, né? Quem já escreveu sabe como é. Então eu escrevi o livro O Dev Invisível,
Tudo que te impede de crescer e não é o código. Vou fazer um merchan aí, né? Meu livrinho aí. E nesse livro eu falo sobre os desafios invisíveis que impactam na jornada de quem trabalha com o desenvolvimento de software, né? Porque a gente, como a gente estava comentando, a gente está em constante preocupação em entregar código, né? Aprender novas tecnologias. Isso não é suficiente para uma carreira longa e de sucesso nessa área. Então eu falo sobre visibilidade, né, principalmente, comunicação, presença, inteligência emocional, posicionamento dentro da área. Né? Então, há 5 anos atrás, eu já tinha escrito um livro, que era mais técnico, mas eu nunca divulguei ele. E esse livro eu lancei fazem 2 meses que eu lancei ele, e resolvi divulgar, sabe? E eu me espantei, assim, com a quantidade de feedbacks positivos que eu recebi, com a quantidade de pessoas que eu admiro, assim, muito dentro da área, que vieram conversar comigo. Então, eu fiz um network que eu nem acreditava que era possível. Eu fui convidada para uma palestra até mês que vem em Joinville. Participei ali também desse evento que o Wesley falou ali do Connect Segmentos da TOTOS. Falei um pouquinho sobre o livro lá. Era muita gente, me deu muito nervoso, fiquei muito nervosa. Mas eu também fiquei espantada com a quantidade de pessoas que vieram falar comigo. Dei autógrafo, tirei foto. Meu, celebridade por um dia. As pessoas estão mandando muita coisa no LinkedIn, estão me mandando mensagem. Meu meeting estava lotado quando eu voltei para casa do evento. Assim, às vezes a gente fica com medo de publicar, ou fica com medo de divulgar. É porque eu pelo menos, né, falando por mim, né? Eu sempre fui muito da carreira técnica. Escrever um livro, sentar aqui, escrever, pô, show de bola. Agora tu tem que divulgar, subir num palco e falar. Tipo, eu nunca pensei que esse livro ia chegar tão longe como chegou, sabe? Eu até coloquei ali, eu vendi várias cópias antes do evento já. E eu já tinha combinado ali, conversei com o IOS, que é o Instituto de Oportunidade Social, que é um instituto que a TOTOS apoia, né? Para fazer uma ação social para pegar o dinheiro, o valor arrecadado dessas vendas que eu tinha, né? A gente ganha muito pouco essas plataformas, assim, né? Mas como eu vendi bastante, então tinha um valor ali, e eu combinei com eles de reverter esse valor para comprar. Eu mandei imprimir novos livros e enviei para eles. Então eu fiz essa parceria, enviei para o iOS, já quando fui para Joinville, eu entreguei para eles lá. Eu também pretendo fazer parcerias com outras instituições nesse sentido, né? Porque o meu objetivo com o livro é que mais desenvolvedores tenham acesso a esse conhecimento, sabe? Então, a partir dessa semana, eu já começo a escrever meu terceiro livro, né, inspirada por esse livro que está dando muito certo, e foi muito legal, assim, as pessoas... o mais legal de tudo isso é a gente compra o livro, todo mundo, né, compra o livro, tu deixa um tempinho até chegar a hora certa de tu ler aquele livro, né? Geralmente é assim, né? Eu estou impressionado, assim, com a quantidade de pessoas que adquiriram o livro e me mandaram mensagem. Comecei a ler teu livro, tal parte, eu mandar foto, trecho riscado. Então, tipo assim, muito legal, assim, apesar do nervosismo do evento ali, eu vi que a mensagem chegou, sabe? Chegou bacana pra caramba, assim, sabe? É fantástico, né? Quando a gente vê o feedback, né? O retorno mesmo das pessoas com aquilo que nós fazemos, e é além de código, né? Porque o código a gente fala, pô, a gente é pago para fazer aquilo ali. Quando nós fazemos coisas além, é fantástico mesmo, mano. E aí, Rafael, conta para nós aí a sua experiência. Olha, de hobby, eu também, assim como os amigos aqui, né, já violão, guitarra, a música realmente ela preenche a alma, ela consegue nos transportar para um outro local, e em um breve momento a gente fica um certo relaxamento naquilo. Então, também já tentei tocar um cavaquinho, berimbau, pandeiro, bem diversificado, né? E aí, assim, a música sempre estava me acompanhando na minha vida, né? E ao longo dessa caminhada aí, eu fiz capoeira, fiz jiu-jitsu, bujutsu, que tem aqui na minha cidade. Então, e academia, né? A gente sabe que é preciso fazer, né? Então, eu deixo aqui uma máxima que é que aquele que não tem tempo para cuidar de saúde terá que arranjar tempo para cuidar da doença. Então, a atividade física não importa se é academia, mas faça uma atividade física, né? Então, uma caminhada, uma bicicleta, um vôlei, um futebol, qualquer coisa que você consiga se movimentar e você goste, porque quando é algo imposto, a gente vai por obrigação, né? Mas se você identificar um esporte que você... Até andar de roller, patins, não importa. Eu estou me exercitando. A tua saúde aí vai agradecer no médio e longo prazo aí, tá bom?
não só a mente precisa exercitar, né? Então, é isso. Eu também faço exercícios, né? Então, deixa aqui a minha mensagem. Às vezes eu vou na briga, vou narrar, assim, na briga, pô, eu não tô muito à vontade hoje, mas eu sei que quem quer longevidade precisa trabalhar também isso, né? Isso é verdade. Exercício é essencial, né? A gente pode até não ser bom em esportes como eu, mas o exercício é sempre importante. E aí, Alex, conta para nós aí sua experiência. Poxa, assim, também como vocês, já fiz um monte de aula de violão, de guitarra, de bateria, também não sou nenhum rockstar, nunca fui convidado para ir no Lollapalooza, nem Rock in Rio, nem nada disso, mas eu acho que é legal, acho que a música, ela tem até muito a ver, assim, se a gente parar para pensar com lógica, né, então, você aprender ali as notas musicais, formação das escalas musicais, tem uma linguagem ali que a gente utiliza, né, então acho que é bem legal e exercita bastante a mente. Mas assim como o Rafael também, né, eu já pratiquei alguns esportes, eu acho que é legal a gente experimentar vários esportes. A academia, falo que acaba hoje sendo uma obrigação nossa, né, e todo mundo acaba fazendo porque talvez é a base para qualquer coisa que você for fazer fisicamente, a academia acaba sendo a base, né, então, além da academia, eu já fui experimentando alguns outros esportes, como já fiz boxe, já fiz escalada indoor, o basquete, né? Eu sou um pouco mais alto, não alto para estar na NBA, mas eu sou relativamente alto, tenho 1,87 m, então consigo jogar bem. Até hoje a gente joga aqui no condomínio onde eu moro, só que é difícil, porque né, a galera, todo mundo da mesma idade, já tem filho, alguns, então é difícil reunir, mas sempre que a gente né, consegue, a gente faz uma jogatina. E assim como a Ana também, terminei de escrever um livro, está em processo de revisão. Fui estudar sobre economia comportamental, né? Então, eu já tinha uma experiência de estudar sobre psicologia, até a publicação do meu livro, o meu primeiro livro, foi também um pouco sobre isso, conversando com as neurociências. E aí, depois, eu fui estudar um pouco mais sobre economia comportamental. Para quem não liga o nome à disciplina, talvez o principal expoente dessa disciplina seja o Daniel Kahneman, que escreveu o livro Rápido e Devagar, que é best-seller. Acho que, em algum momento, as pessoas foram impactadas por esse livro. Ele é a primeira pessoa que não é economista a ganhar um Nobel por falar sobre a psicologia aplicada na economia, né? Que fala muito sobre o entendimento do que é valor, né? O que é valor, para mim, pode ser que é diferente do valor para a Ana, que é diferente para o Rafael, que é diferente para o Wesley. Então, é um livro bem interessante, fala da maneira como a gente interpreta os nossos pensamentos, né? O sistema 1, o sistema 2. E aí eu vi que fazia muito sentido com a disciplina de design, principalmente no momento que a gente está agora, que é importante a gente entender o que entrega valor, porque a gente sabe que a tecnologia ela vem evoluindo, né, até com um boom aí da IA generativa, e a gente precisa entender que, beleza, a gente tem essas ferramentas que vai servir como meio, mas a gente ainda precisa entender como é que a gente entrega valor para as pessoas, através de produtos e serviços, e aí eu vi a oportunidade de trazer ali, na economia comportamental, essa disciplina para conversar com o design. Então, está no momento agora de revisão esse livro, acho que logo a gente vai estar publicando aí, e dá muito trabalho, né? Como a Ana falou, como o Rafael falou, acho que é algo que talvez que eu fiz que me deu mais a sensação de desapego, assim, que eu tenho que olhar para o livro, independente de ser um livro técnico ou não, precisa ter um início, meio e fim, precisa ter um storytelling, e muitas vezes a gente, né, de novo, fica enviesado na hora que a gente está escrevendo, a gente faz muito sentido, aí vem ali a pessoa que está fazendo a revisão, talvez seja melhor assim, fazer assado, então a gente vai desapegando, né, do que a gente vai escrevendo para aquilo fazer sentido no final, né, impactar pessoas, assim como o livro da Ana aí está impactando. Então, muito bacana ouvir a história dela, e eu acho que é mais ou menos por aí essa jornada, né. E eu acho que todo mundo deveria, né, de alguma forma, tentar escrever sobre coisas que gosta. Afinal de contas, a gente precisa, né, de um livro, de plantar uma árvore, de ter filhos, pode ser pet também. Assim coisa se fazia antes de morrer, né? Exatamente. Precisa, de alguma maneira, fazer as três coisas. Mas é isso. Fantástico. E aí o Alex
acabou enviesando aí para a continuidade do nosso assunto. Assim, é interessantíssimo esse ponto, porque a grande questão é, tá, legal, né? Eu faço algo fora da caixinha daquilo que é o meu geral, a minha formação, mas quais são os benefícios, o que isso traz para mim, traz no meu dia a dia, traz no meu cotidiano? Aí eu entro no viés, por exemplo, de professor, que é o que eu falei que também é uma outra função que eu tenho, uma coisa que eu faço por gostar, né? O Alex está aqui, ele vai concordar comigo que quem dá aula, cara, se ele não é porque gosta, é porque não quis enviesar na programação, tô falando da parte de informática, né? Porque, cara, dar aula é paixão, velho. É paixão, porque hoje o mercado, sim, tá bem, comparado com o mercado que nós estamos hoje, é um mercado bem distante mesmo, né? Diferente de séculos atrás. Eu lembro quando eu me formei, eu falei, vou fazer mestrado. Você vê quanto tempo que eu tô na luta, né? E, cara, era uma disputa que que você tinha que quase implorar para o cara te orientar para você poder fazer um mestrado numa escola pública, né? Porque mestrado particular é caríssimo até hoje. E eu lembro assim que na época não deu certo para me fazer, mas assim foi duro. E agora, quando eu tô falando isso agora, né? Fiz 2 anos e meio de curso como regular, então pega aí os últimos 4 anos que eu fui fazendo as disciplinas, né? Eu consegui, entrei na UFSCar, comecei a fazer lá. Não vou falar assim que foi fácil, né? Pode ir que é de boa para entrar, né? Não, tive que mostrar ali, mas foi mais. Eu digo assim, a questão de concorrência hoje é muito menor. Mas, voltando à grande questão, e o Alex, que é professor, vai concordar comigo, eu dou aula, por exemplo, em engenharia de software, a parte de modelagem, engenharia 2. E é interessante porque a gente acaba pegando o nosso conhecimento prático. É uma coisa que, quando eu pensava em dar aula lá atrás, eu comecei a dar aula em 2014, eu sempre pensei no seguinte quesito: eu quero levar para a aula o que o aluno não vê na prática. E eu tive muitos professores que ensinavam coisas, cara, que não faziam sentido nenhum e nunca, tipo, eles não frisavam isso. E eu percebi que isso fez muita diferença. Por mais que tinham coisas que eram úteis, aquilo que realmente era útil não era enfatizado. E eu gosto de colocar isso muito em sala de aula, principalmente como a engenharia de software 2, que é a parte de documentação, preparação, projeto mesmo. Pegar o que a gente vê na prática e, às vezes, até como o Rafael falou, dar aquele insight, assim, pô, mas peraí, se eu aplicar essa técnica aqui, pô, eu não vou fazer esse diagrama na empresa, a gente não utiliza. Mas essa técnica eu posso utilizar aqui para poder melhorar algum processo, falando em processos. E isso é muito interessante. Outro ponto até que o Alex colocou em relação à música. A música, o interessante dela é que ela se encaixa muito com a lógica de programação, porque é matemática. E não tem meio certo, né? Você não consegue tocar meia nota certa. Ah, ficou meio certo, não dá para perceber, né? Não, fica errado, é ruim, né? E isso é interessante. E é aí que está a mesclagem. Não é que a gente se desliga, mas a gente dá um momento para nossa mente achar outros caminhos, né? Outras formas. É aquela história, né? Você faz um caminho a vida inteira. Fala, esse caminho fechou, e agora? Não consigo mais chegar do outro lado. Não é essa a ideia. Nossa mente ela tem que ser adaptativa no sentido de ter outras ferramentas que nos ajudem a isso, né? Mas vamos lá, né? Vamos colocar então a nossa experiência em relação assim de algo que você como que aquilo que você faz fora do código ajuda, né? A questão de escrever livros, esportes, hobbies. Começa aí com a gente, Rafael. Fala aí para nós como que você fazendo uma coisa nada a ver com código e isso aí acaba conectando com aquilo que você faz no seu dia a dia. Legal, legal. Dando só um contexto aqui, né? Meu pai é professor de educação física, minha mãe é orientadora. Então, parte de educação sempre teve presente na minha vida, né? E o pai falou que uma vez ele leu um estudo que falava que a música ela desenvolvia as habilidades cognitivas e o raciocínio lógico, sabe? Então, dessa forma, a pessoa tinha até facilidade para aprender matemática, para aprender outras coisas na vida. Então, isso aí eu fiquei meio assim na época, né? A gente é adolescente, acho que o pai não tá falando. Aí tu começa depois a procurar na internet, começa a ver alguns estudos que surgiram. Sim, e eu acho que tem ligação uma coisa com outra. Nada é em vão, sabe? A gente tem em mãos uma caixinha de ferramentas. Tudo que a gente aprende, a gente vai colocando ali. Em algum dado momento, a gente
talvez precise de uma ferramenta, a gente vai ter nessa caixinha. Então, conhecimento ele não ocupa espaço. Então, estejam aptos a aprender, né, algo novo. E tudo tem ligação, sabe? A pessoa que, como ele falou, né, ele já mexia com teclado, né? O Wesley falou com computador. Quando chegou nos instrumentos de corda, o dedo ali estava já mais com praticidade, né, de tocar, tinha um pouco mais de ritmo, com teclas, cordas. Quando chegou algo que desenvolvesse mais o corpo inteiro, aí como trabalha sentado o dia inteiro, a gente não desenvolve isso, né? A gente está sentado aqui, a lombar que o diga, as costas que o diga, a gente precisa se movimentar mais. Então, é mais ou menos isso. É fantástico, né? Esse negócio de sentado é difícil, né? Trabalho sentado. Ai, cara, ó, eu falo que esporte é dom, esse dom não rolou pro meu lado. Mas, enfim, né? Vamos lá, Alex, agora é a sua vez aí. Fecha aí o assunto para nós aí. Boa, boa. Cara, eu acho que concordo 100% assim com o Wesley. Tem até aquele discurso do Steve Jobs que ele fala sobre ligar os pontos, que ele fala que ele tinha largado a faculdade, mas ele continuou indo nas aulas de tipografia e depois esse conhecimento ele usou lá quando ele lançou o Lisa, que era o primeiro computador ali da época que tinha sistema operacional, e ele prezou por ter trocas de tipografia, né? Porque ele sabia que tipografia tinha tipos variáveis para cada situação que a pessoa fosse utilizar, né? Então, tipografias mais especializadas para leitura, tipografias mais artísticas, enfim. E ele fala, né, que esse conhecimento é sobre ligar os pontos. E eu acho que é a mesma coisa, né? Todas essas coisas que a gente faz no dia a dia, seja praticar um esporte, então, por exemplo, um esporte em grupo, ele vai te ajudar a trabalhar em equipe também no seu dia a dia, né? Quando você está fazendo uma palestra, fazendo network, igual a Ana está fazendo agora com a repercussão do livro dela, isso ajuda ela a se expressar melhor, ter uma comunicação mais efetiva no dia a dia. Então, eu acho que tudo que a gente faz, nada é em vão. Muitas vezes parece que por exemplo, estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho, mas em algum momento aquilo vai te ajudar, né? Então, acho que a gente sempre tem que pensar por esse lado, né? Tudo faz parte ali, né, dessa caixa de ferramentas, como o Wesley falou. E eu vejo que essas coisas me ajudam no dia a dia nesse sentido. Então, lá atrás, por exemplo, em algum momento eu fui fazer, hoje tem até escolas especializadas sobre oratória, por exemplo. Mas eu cheguei a fazer cursos que, na época, quem dava esse tipo de curso era o pessoal de teatro. E eu cheguei a fazer isso lá atrás, e hoje, para eu me comunicar, eu utilizo muito do que eu aprendi nesse curso, que nem era o foco trazer para o trabalho, era mais para eu conseguir me expressar pessoalmente e tudo mais. E isso me ajudou no dia a dia, na hora de fazer uma palestra, na hora de conversar sobre um projeto dentro de uma reunião, para fazer um alinhamento. Então, acho que isso traz muitos benefícios. Você falou de dar aula, por exemplo. Eu falo que quando a gente dá aula, acho que a pessoa que mais aprende é a gente mesmo que está preparando o material, está preparando as aulas, porque a gente tem que entrar a fundo naquilo. A gente sabe, quando a gente se coloca no papel de professor, você está se colocando como a pessoa referência que vai trazer aquele conhecimento dentro de uma sala de aula. Então, eu vejo que a gente talvez é a pessoa que mais aprende. Então, a gente está alimentando ainda mais o nosso repertório na hora que a gente está dando aula. Então, acho que tudo que a gente faz, nada é em vão e só tende a trazer benefícios para a gente, independente do hobby, da ação que a gente for fazer, tudo é benéfico. É bem isso mesmo, né? E uma coisa que é interessante, né? Principalmente para quem dá aula na área de tecnologia. Muitas vezes você tem aquela disciplina, entregam para você assim, né? Toma assim, ó, toma que o filho é teu. Cara, não tem nada a ver com a sua skill, e você entra naquele parafuso assim, e é o que você realmente tem que fazer. Pô, eu preciso absorver isso aqui, eu tenho que aprender esse negócio direito para poder ensinar. E isso é fantástico e mostra muito que nós podemos ser versáteis, né? Não é, eu nasci para fazer isso, é só isso que eu vou fazer na vida. Não. A gente tem a facilidade, a gente tem as nossas, como é que eu posso dizer assim, aquilo que é mais fácil para nós. O esporte para mim não dá certo, mas beleza, eu tenho outras agilidades, outras coisas que eu consigo ir para vertentes diferentes, e isso não é errado, não é ruim, né? Porque são coisas que eu posso, tipo, nascer um hobby agora, sei lá, vou começar a estudar, não sei, né, um instrumento estranho aí, sei lá, uma citara, né, um negócio bizarro. Vou aprender a citara, né, vai ser esse negócio aqui diferente. Cara, a gente pode, e isso é legal, né, é legal porque traz, e basicamente sobre isso que eu quero falar agora, porque, assim, quem aqui tem coragem de falar assim, eu não conheço uma pessoa assim, não trabalho com ninguém assim.
aquela pessoa focada em trabalho, mano, ela precisa trabalhar, ela necessita aqueles famosos workaholics, né? Aquele cara que se não tiver programando, ele não é feliz. Então, assim, o expediente acaba e ele continua programando. E se tiver que, né, quando chega aquelas fases, né, que o Rafael falou, pô, tem que fazer entrega, a gente tem que fazer entrega, nossa, ele é o primeiro. Beleza, até que horas posso trabalhar? Não, você pode fazer hora extra até as 10. Maravilha, então até as 10 eu estou aqui. E a gente sabe que às vezes não é o melhor dos mundos, né? E a grande pergunta que eu faço aqui é como que eu posso equilibrar a minha carreira com meus hobbies sem me sentir culpado, porque eu vejo assim que muitas dessas pessoas elas se sentem culpadas por não estarem resolvendo um problema que é urgente, aquilo que eu falei anteriormente. Pô, eu preciso resolver esse problema, só que se eu não resolver ele agora, resolver amanhã, o resultado vai ser o mesmo. E tem pessoas que não pensam assim, se ela não resolver agora, ela vai entrar em parafuso e não vai conseguir. E aí, qual que é o recado que a gente pode dar para as pessoas? Falar, gente, ó, vamos equilibrar o negócio, vamos começar a colocar as coisas em ordem. E eu vou começar aí com o Alex. Fala aí, Alex, o que você fala para essa galera aí? Eu sei que na sua equipe não tem, né? Não tem ninguém assim, né? Não tem, mas eu já trabalhei com pessoas assim, tá? E, cara, assim, ó, eu acho que tem pessoas com motivações diferentes, assim. Eu acho que tem gente que é workaholic porque quer fazer muita entrega, que se cobra bastante por produção, e tem pessoas que gostam muito de fazer o que faz. Então, assim, às vezes mistura na mente dela o que é trabalho e o que é hobby, assim, né? Tem gente que adora, por exemplo, programar e quer ficar ali fazendo, seja para o trabalho, ou seja por outros motivos, quer estudar mais, quer crescer mais, porque gosta muito daquilo. Logicamente, a gente tem que levar que essas pessoas são exceções, né? Não deveria ser a régua, né? Nem todo mundo é assim, mas muitas pessoas que são assim, por mais que elas gostem muito disso, eu acho que, de novo, volta para aquele papo anterior sobre repertório. A gente precisa ampliar a nossa visão de mundo. É saudável a gente ampliar a nossa visão de mundo, sabe? Então, eu acho que a gente pode procurar essa satisfação que a gente tem na hora de estar fazendo o que a gente faz, porque no final do dia a gente está fazendo porque a gente gosta também, né? Senão a gente teria escolhido outra área, outra carreira. Mas por mais que a gente goste muito, acho que é importante a gente olhar para outras coisas que vai nos dar satisfação também. Em algum momento essas coisas, de novo, vão se colidir e a gente vai ver, faz sentido ligar esses pontos. Mas acho que esse é o grande ponto, né? Alimente o seu repertório com outras coisas, porque no final do dia a gente é uma formação desses repertórios e aí a gente começa a ver que faz sentido e se torna mais saudável também, né? Até o seu trabalho, que tanto você gosta, você também vai conseguir entregar melhor. Exato, Alex, falou tudo aí, mas diz aí, Rafael, complementa para nós aí essa grande fala do Alex aí. Eu acredito, sabe, que o corpo ele precisa de pausa, sabe? Eu sei que às vezes a pessoa ela tem diversos vieses, né, de estar se cobrando por entrega, por resultado, por gostar do que faz, mas em algum momento vai ser cobrado o preço. Enquanto é novo, a gente consegue ditar um ritmo para o que você está fazendo, depois não. Então, assim, corroborando com o tema aqui desse podcast, que existe vida atrás das telas, sabe? Você está se escutando, tem feito um check-up, como é que tá? Eu tô sentindo uma dor aqui, mas não é nada. Não é nada agora, mas às vezes as coisas lá na frente vai apresentar algo pior. A família, tem conversado com os familiares, com teus amigos, tem dado atenção para tua esposa, namorado, amigo, o que quer que seja, né? A orientação da pessoa. A vida nada mais é do que conexões, do que pessoas, relacionamento. Então, não é só código. Atrás de outra tela tem uma outra pessoa, tem alguém, um cliente está consumindo, tem pessoas na tua família, do seio familiar, né? Os teus amigos, né? Como é que tá essa relação? Tá saudável? Ou tu tá isolado num lugar ali? Trabalhar é bom, mas existe vida fora isso, né? Tem hobbies, como é que tá? Então a gente tem que, em algum momento, pesar isso. Se a gente às vezes não consegue controlar, tenta, assim, às vezes olhando assim, não, tá tranquilo. Então coloque num papel, escreva mesmo, para desenvolver a coordenação motora fina, né? Que a gente faz tempo que a gente não desenvolve mais, só com teclado. Vamos lá escrever. O que eu faço no dia? Faço isso, isso, isso. Aí, às vezes, a pessoa, quando coloca no papel, ela consegue visualizar tudo. Eu faço tudo isso mesmo? Caramba, daí ela vai tomar um café, vai almoçar. Tem mais tal coisa. Caramba, é tudo isso, né? Não tá dando, né? Aí tem essa cobrança, a pessoa tem filho, não tem filho. Tenta organizar
O horário para o hobby, o horário para o médico, o horário para trabalhar, vou estender um pouquinho, começa a fazer um programa, não precisa ser tão certinho, né? A vida requer desvios também às vezes, mas é para você conseguir enxergar o que está fazendo e conseguir se planejar. Ou, por último, eu não consigo me organizar, tá meio complicado, tem um mentor na sua vida. Que às vezes a pessoa com um mentor, ela vai te olhar algumas esferas, né? A pessoal e a profissional. E vai conseguir te olhar com um olhar 360 de fora aí, falando o que precisa fazer alguns ajustes, sabe? A pessoa neutra no caso. Então, esse é o conselho que eu dou. E é isso, meus amigos. É bem isso, né? Eu lembro que eu tinha um amigo, cara, e ele era um programador assim, fora da régua, né? Eu lembro que ele fez em PHP uma coisa que hoje tem várias frameworks que fazem isso, faz aquelas telas bonitinhas do desktop, né, para web. E ele criou um framework no braço, cara. E ele era fantástico, só que assim, você ia conversar com ele pessoalmente, ele era um cara que às vezes não olhava no seu olho, ele não sabia dialogar fora, e a grande questão é assim, pô, até que ponto que isso é saudável? Né? Até que ponto que isso vai manter a minha sanidade? Que é a grande discussão nos dias de hoje, né? Quantas pessoas têm se afastado por burnout por causa de excesso de trabalho? E uma coisa assim que até a minha esposa fala comigo direto, ela fala, você não consegue ficar parado. E beleza, né? É uma característica. Só que a grande questão é que o Rafael colocou. Pô, eu não consigo ter horários livres na minha agenda, mas quais desses horários eu estou usando para fazer algo que é lazer para mim? Né? Eu estou separando um tempo e nisso aí eu estou tendo uma experiência muito interessante com a minha filha, né, pequena, porque ela cara, pensa num trem grudado, mas grudado mesmo, assim, parece aquelas melecas, assim, né, e ela às vezes não consegue ficar, tipo, coloca na sala, vai assistir um desenho. Cara, ela não fica 5 minutos sozinha, ela tem que ter alguém do lado e em cima dela. E às vezes minha esposa vai fazer alguma coisa em casa e tipo, tem que revezar, né? Não dá para ficar ali. E às vezes eu fico sentado com ela e a gente fica ali, cara. Tipo, eu fico 30, 40 minutos, 50 assistindo desenho. E aqueles desenhos, eu gosto de anime, né? Um desenho mais adulto, ó. E não, pô, tô assistindo ali Bebê Fim, tô assistindo, cara, as coisas, três palavrinhas, uns negocinhos bem, né? Tem o Blip, né? Tô conhecendo o Blip. O Blip é um cara legal, cara. E assim, é um momento que eu tô ali, né? E tô com ela grudada aqui do lado, não solta, né? Pô, tem um monte de coisa pra fazer ali, nossa, tinha que fazer um negócio. E só que assim, acaba desligando. E eu estou sendo obrigado, e tá sendo uma terapia para mim, né? Porque eu tô ali, cara, eu consigo desligar a minha cabeça. E isso aí, cara, é muito importante mesmo. Mas fala aí para nós, Ana, como é que você consegue parar, escrever seus livros e como que você fala para as pessoas assim, falar, oh, não, meu filho, vamos fazer outra coisa? Vamos mudar um pouquinho essa rotina aí de workaholic? Eu acho que qualquer atividade que fora da área agrega demais, assim, né? O importante é começar. Mesmo sem saber exatamente como, o que fazer, né? Eu, por exemplo, eu não sabia escrever um livro até simplesmente começar a escrever, né? Muitas pessoas me encontraram no evento e falaram assim, não sabia que você escrevia. Alguns eu até respondi, eu também não. Né? Às vezes a gente só aprende fazendo mesmo, né? E esse processo já traz equilíbrio e novas perspectivas, né? Que acabam refletindo até no nosso trabalho como desenvolvedor. Então não importa o que fazer, o importante é começar, e se não gostar, fazer outra coisa. Na verdade, sim, tudo que a gente fizer vai ter uma ligação com o nosso trabalho, isso é inevitável. Escrever um livro, por exemplo, aqui, né? Eu escrevi o livro da mesma forma que eu desenvolvo software. Né? Programar exige lógica, por exemplo, mas também exige criatividade, no livro também. Quando você vai fazer, criar um software, você vai, né, criar módulos, classes, funções, vai organizar tudo isso. No livro você vai dividir em capítulos, seções, parágrafos. Então, meio que tudo a gente liga, entendeu? No código você refatora, no livro você revisa, né, corta excessos, reescreve, no software tu debuga, né? E aqui você vai reescrever de uma forma melhor. Eu, por exemplo, eu li meu livro 7 vezes antes de publicar ele. Né? E a cada vez que eu lia ele, eu mudava algo, né? É igual o código. Se você olhar um código que você fez hoje, eu tenho certeza, você, né, fez o código hoje, você vai olhar ele amanhã, você vai mudar alguma coisa, você pensa, poderia ter feito diferente. Então, tudo que a gente faz meio que se conecta, assim, sabe? Mas a gente, lógico, né, a gente tem que ter esse tempo para desconectar, como eu falei antes, né, para a gente poder reconectar e ter novos insights,
a gente ter novas ideias, tanto para o trabalho, mas tanto também para né, arejar um pouco a cabeça fora do código. É bem isso, né? É a necessidade de sair da rotina, né? Você precisa começar a desligar. E tem até aquele conto, né? Das pessoas que nasceu na caverna vendo sombras. E até que um sai da caverna e descobre o mundo, e as outras não querem sair porque ela ali tá bom. E eu acho que acaba caindo nesse problema, né? A pessoa, putz, eu sou muito bom nisso aqui, cara. Eu conheço programadores excelentes, cara, que, tipo assim, dá um show. Se eu estudasse, tipo, mais uns 50 anos, eu não ia chegar a um dedo dela. É um dom, né? Só que, assim, mesmo tendo esse dom, essa necessidade é muito importante. Uma das coisas que a Ana comentou aqui é a questão de você dar novos horizontes, dar outras ligações para sua mente poder pensar de forma diferente. Porque se você bate a cabeça de um jeito só, é aquela história, né? Você só tem um caminho para ir embora. Se mudou o trajeto, cara, eu não consigo mais. E isso é ruim, porque a nossa área hoje, na verdade, sempre, né? Parte de programação, parte de gestão, né? Como o Rafael trabalha hoje, a parte de design. Cara, são áreas que evoluem muito rápido. E você tem que ter essa visão de mudança rápida, de ter outras formas de você analisar o ambiente, principalmente hoje com a IA surgindo. E, mais uma vez, ela não vem tomar o nosso lugar, mas ela vem facilitar as coisas, só que facilitar num ponto que a gente consiga entender como ela pode facilitar. Agora, se eu não entendo, né, eu estou acostumado, aquilo ali para mim vai ser um risco, né? Tudo é um risco. É aquela pessoa que tem medo de tudo, mas peraí, a gente tem que aprender a se garantir. E como que eu me garanto? Me garanto entendendo várias formas de fazer a mesma coisa, fazendo coisas diferentes, né? A Ana, pô, e é uma coisa interessante na nossa área, porque aqui nós somos de exatas, matemática, né? Raiz é matemática, cara, e escrever é uma coisa que muitas vezes, quando tive que escrever minha dissertação, cara, é uma coisa assim que você exige de você, e exige você aprender, é uma forma diferente de ver as coisas. E isso influencia muito no trabalho. Então, você não está abandonando aquilo que você faz, aquilo que a pessoa sente, né? Ela fala, putz, mas se eu não mexer com isso aqui agora, cara, eu não. Não, o negócio não é isso. Você não está deixando de lado aquilo que você faz, a sua rotina de trabalho. Você está procurando outras formas de encontrar o resultado que você procura. Simples, né? Isso é importante. Mas, assim, galera, eu acho que está muito bom o nosso papo, né? Mas se a gente falar mais, tem que fazer a versão 2, versão 3, né? Uma palavra, né? Qual conselho que você daria àquela pessoa que é programadora, às vezes que você conhece ou você já conheceu, às vezes, pô, peraí, eu vou ter que resgatar esse cara aí. E fazer ela explorar novas paixões, explorar novas áreas, né? Algo diferente. Fala, cara, abandona um pouco isso aí, né? Não é mudar de ramo, mas é ver as coisas de forma diferente. Dá aí essa palavra aí, essa dica aí para essa pessoa que está assistindo aqui, fala, cara, eu estou assistindo aqui, estou com minha IDE do lado aberta aqui, codificando e estou prestando atenção, né? Fala assim, ó, para começar, se você é homem, é difícil prestar atenção em duas coisas, né? Se você é mulher, tem que desligar uma coisa da outra para poder focar melhor. Mas começar com você, Ana. Fala aí para nós aí, dá uma dica para os nossos amigos aí, largar a mão desse trem aí Ó, e começar a a única mudar. palavra, vou colocar meu livro aqui, ó. Escreve. Pô, o pessoal de sistemas aí é muito inteligente para ficar só programando, né? Nossa, escreve, mesmo que seja alguma coisa mais técnica, mas acho que é escrita. Né? Vou puxar pro meu lado hoje, né, Wesley? Não vou falar outra coisa. Tem que escrever. É uma palavra só, né? Então é isso aí. Mas tá certo. É procurar, né? Aquilo que não é óbvio para nós, né? Mas fala aí, Alex. Dá aí seu conselho para a galera aí. Pô, eu ia falar busque, mas para ficar mais claro, é tipo o conselho do ET Bilu, né? Busque conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que olhar para outras coisas, cara. Eu acho que e outras coisas podem inspirar, pode inspirar você a escrever, como a Ana, pode te inspirar a fazer, sei lá, aulas de música, pode, enfim, fazer várias coisas que vai te ajudar no dia a dia. Então, acho que o grande conselho é buscar conhecimento, esse conhecimento gerar um repertório para você. Maravilha, maravilha.
E Rafael, fala para nós aí, dá aquele conselho ali. Você tem cara de ser aquele cara sábio que dá aquele conselho pro seu time, assim, que agora vai. Olha a responsa, né? Olha a responsa. Volta a falar, né? Existe vida pós-trabalho, existe vida fora das telas, fora código. Então, tente fazer uma busca interior, tentar encontrar o que você gosta de fazer, o que você tem paixão, que às vezes não fez por algum medo, pode ser de publicar, de se expor em alguma coisa, e resgate isso e coloque para rodar esse teu sonho, sabe? O trabalho é o meio para a gente conseguir o que a gente precisa, sabe? Então, é isso. Os amigos aqui falaram muito bem. Então, e seja apto ao novo, open mind. Então, existe um mar de oportunidades para você fazer o que você pode fazer, às vezes você nem sabe o que quer fazer. Então, esteja a mente aberta, olhando para o lado, como a Ana falou no começo da conversa. Eu vou aqui na academia, já vi que não tem software, tá, fui na padaria, sei onde que era, aplicativo. Não precisa chegar a ponto de desenvolver o aplicativo, mas só a ponto de estar pensando em oportunidades, situações, não só vendo problema, só resolve o problema. Chamada de manutenção, resolve o problema. Não. Às vezes, tu pode ter uma mente também de, cara, eu tô vendo oportunidades, porque tá de um problema tem uma oportunidade. Começa a olhar e pensar fora da caixinha de software, né? Pode ser a caixinha do nada também. Eu vou fazer nada. Caixinha do nada. Hoje é meu dia de descansar, fazer nada. Vendo o celular. Pode ser também, é um momento de relaxamento. Então, se permita, eu acho que essa é a palavra que define mais, se permita, tá bom? Nem só de código vive um programador, né? Exatamente. Eu acho que basicamente, né, complementando aí o que os meus amigos colocaram, é muito importante nós entendermos que a vida é muito maior do que aquilo que a gente pensa, né? A gente muitas vezes fica naquela caixinha e você fica naquela sua neura ali que você depende. E uma coisa que o Rafael falou e é muito importante, o nosso trabalho, né? Tirando um pouco que nós fazemos aquilo que nós gostamos, mas o trabalho é um meio para você chegar ao seu sonho de verdade. E o seu sonho não pode ser trabalho, porque uma hora você vai aposentar. E aí, né? Aí você aposenta e vou continuar trabalhando. Não, espera aí. Nós trabalhamos como sendo um meio para chegar a um fim que eu quero o quê? Eu quero descansar, eu quero ter um tempo. Poxa, o meu sonho é viajar pelo mundo. Cara, fantástico. Né? Então, se você quer isso, você tem muitos anos pela frente aí para juntar o dinheiro para fazer isso, mas você tem que ter isso como uma meta para você. É legal, assim, por exemplo, quem toca, né? Eu que toco aí, cara, é um hobby meio caro. O instrumento é caro, né? E, nossa, dói, né, velho? Ainda mais para pô, é hobby. Eu toco porque é hobby. Poxa, mas eu tô trabalhando, eu quero comprar esse equipamento, eu quero comprar esse teclado, essa guitarra aqui e vou focar. Às vezes, pô, você não ganha dinheiro nenhum com isso. Eu não ganho, né? Eu toco na igreja ali, é voluntário. E ou você não toca em lugar nenhum, você tem ali. O meu sonho é transformar esse meu escritório aqui num home studio, né? Então, assim, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Sem dinheiro não faz. Eu trabalho, é um meio. E fazer aquilo que nós gostamos também é algo importante, né? Algo gratificante. Você fazer algo que te dá essa visão, né? Você consegue ampliar e você não sai no final do dia frustrado. Só que tudo aquilo que é em excesso faz mal para nós. Tudo aquilo que é demais vai fazer mal. Então, pô, não é porque eu faço o que eu gosto que eu vou viver focado nisso aqui 100%. E como a gente pôde ver aqui no nosso bate-papo, pô, eu vou tocar, eu vou escrever um livro, eu vou ali dar aula e eu consigo, putz, tem sites que me ajudam no meu trabalho, me ajudam no meu dia a dia e eu consigo trazer resultados, porque a pior coisa que existe, né? Eu acho que quando você está ali numa reunião, vocês estão discutindo uma coisa, putz, eu não tenho nenhuma ideia fora da caixa, eu só tenho aquele ABC ali que eu fiz a vida inteira, pô, o D não tá na minha caixinha, eu não sei. E se alguém joga essa ideia, você fala assim, putz, mas será que vai dar certo? E eu falo assim, nós que somos programadores, aqueles que são, né, com exceção do Rafael, que já está, eu vejo assim, que ele já está no ponto que nós que somos programadores almejamos chegar, temos que chegar um dia, que é a parte de liderança, né, de estar ali na frente de um time. E eu acho assim que o Rafael vai concordar comigo, ou não, né? Aproveita que nós estamos gravando aqui e fala, olha, você está viajando. Nós precisamos trazer essa visão para o time de ter formas diferentes de visualizar as coisas, de escutar mais. Eu já trabalhei em equipes, cara, que às vezes você tem a solução correta,
Você tem a melhor solução e você tem aquele cara, às vezes, que, cara, ele pensa que daquele jeito que ele fez a vida inteira funciona e tem que ser. E aí entra o quê? Nós temos esse subterfúgio de saber conversar, de trazer essa visão e conseguir mostrar por A mais B que o D é melhor que o A, B e C. Né? Eu acho isso essencial. Então, gente, encerrando o nosso podcast, né? Muito triste. Preocupa não, logo sai um outro aí. Né? A gente vive planejando podcast, uma hora sai. Esse aqui demorou um bocado para sair. Mas é muito bom aí para a gente ter essa visão, né? Além do código. Poxa, eu faço o que eu gosto. Né? E fazer o que você gosta, nós aqui estamos na área de informática, engenheiros de software, mas independente, poxa, você é médico, você é bombeiro, sei lá, engenheiro civil, não importa. Né? Você não pode ficar só focado naquilo ali e pensar que isso aí vai te trazer um futuro saudável. Né? Na verdade, isso aí vai te trazer muita terapia, psicólogo e psicanalista. Então, você tem que visualizar de uma forma diferente. E é isso, pessoal. Vou encerrando aí o nosso podcast. Nos vemos aí numa próxima. Um abração aí para todo mundo que nos acompanhou, está nos acompanhando aí, e nos vemos numa próxima. Até mais. Até Valeu, mais. pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu! Podcast.